nós estamos iniciando mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico. E nós estamos falando sobre já algumas aulas, né? Da lição 4, 5, 6. Nós estamos falando sobre a entrada do pecado no universo. Para você ver que esse é um tema bastante complexo, porque ele passa por várias situações dentro da palavra de Deus que não tem, assim, uma explicação muito fácil. Então, nós já vimos sobre a questão das duas criações, que é um tema bastante polêmico dentro da teologia, e vimos que numa primeira criação o mundo era mineral, e ali Deus colocou um querubim chamado Lúcifer. Lembrando que esse nome não é bíblico, ele foi dado a este querubim muitos anos depois, né? E ele é baseado na ideia de que ele era chamado biblicamente de a brilhante estrela da manhã, a estrela da alva. Então, a queda desse querubim, a desobediência dele contra Deus, uma rebelião que ele montou no céu, introduziu o pecado no universo. Então, Deus o expulsou, então ele passou a ser chamado de Satanás, e Satanás foi o elemento dentro da criação de Deus que praticou o primeiro pecado. E este pecado é a rebelião. Eu creio que por isso que Deus trata com tanta severidade a rebelião. Porque o pecado de rebelião faz com que um ser humano se torne semelhante a Satanás. E Deus abomina a rebelião. A palavra de Deus diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E foi exatamente isso que Satanás fez. A prática da feitiçaria. A feitiçaria nada mais é do que uma negociação com as trevas. E Satanás criou esse ambiente onde a feitiçaria é praticada até hoje. Mas algumas pessoas perguntam, por que Deus já não resolveu o problema lá no começo? Se ele já sabia o que ia acontecer antes que acontecesse, por que ele não brecou tudo no começo? Ele poderia ter acabado com o plano de Satanás logo no começo. Você não concorda? Eu também penso assim. Ele podia mesmo. Mas ele não fez isso. O motivo dele não fazer essa intervenção é muito simples. As pessoas se degladiam tentando responder uma pergunta que é muito simples. Deus, ele julga suas criaturas pelas obras. Então guarde bem isso. Quando você pensar sobre a questão, poxa, mas Deus é injusto. Ele deixa aí esse ser maligno, maldito, amaldiçoado, esse ser doente, psicopata, né? Esse ser maligno, agindo nas nossas vidas. Por que Deus permite isso? Ele pode e já poderia ter destruído esse ser abominável. É porque Deus julga suas criaturas pelas obras. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então Pedro está dizendo, Deus, ele julga segundo a obra de cada um. Romanos 2, 5 a 6. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Agora, uma pergunta importante que deve ser feita aqui. O que é obra? Obra, querido, é algo concreto. Aquilo que se faz, né, com as mãos, é aquilo que se faz. Isso é obra. Por exemplo, uma obra de arte.
Você vai num museu, numa galeria de arte, você vê ali uma obra, uma estátua, um quadro, aquilo é obra. Obra de um artesão, uma joia espetacular, maravilhosa. É uma obra. Arte é uma coisa visível, certo? A arte só é arte quando ela pode ser vista, ou seja, quando ela é transformada numa obra. Eu posso ter uma excelente ideia dentro de mim, mas se eu não executar, ninguém vai ver essa ideia. Então, eu posso ter todo o conteúdo de um livro dentro de mim, mas se eu não escrever o livro, ninguém nunca vai saber. Eu posso ter um excelente sermão dentro de mim, mas se eu não escrever esse sermão e não for até algum lugar e pregar, ninguém terá conhecimento. Ninguém vai saber desta obra que já existe dentro de mim, mas que não foi manifesta através de algo concreto e visível que as pessoas possam ver. Então a obra é isso. A obra não é o projeto. A obra é o projeto concretizado. As obras não salvam ninguém. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É importante que você entenda isso, porque muitas pessoas não são salvas porque elas pensam que têm que fazer alguma coisa para serem salvas. E por isso elas não têm certeza de vida eterna. Elas não têm a certeza de que irão um dia morar no céu. Mas, conquanto as minhas obras não me salvem, elas demonstram corretamente em que eu creio. Querido, é a obra que mostra. O que macumbeiro faz? Macumba. Para demonstrar que ele crê nas entidades, nos orixás, né, nos exus. Uma pessoa idólatra pratica idolatria, oferece sacrifício aos ídolos. Então, a obra, o que é a promessa, a oferta, o ebó que é oferecido, a macumba, o que tudo isso é? Obras. Você está me entendendo? Obras. Mas nós também, como cristãos, temos obras. Quando nós oramos, é obra. Intercessão é obra. Dízimo e ofertas é obra. Nós temos muitas obras que nós fazemos. Evangelização é obra. Mas as obras, elas não salvam ninguém. Ninguém é salvo porque evangeliza, ninguém é salvo porque dá dízimo, ninguém é salvo porque intercede. Mas quando nós fazemos essas coisas, nós estamos demonstrando com clareza em quem nós cremos. É uma demonstração para todo o universo. Se eu digo que eu creio em Jesus e alguém olhando para a minha vida vê que não tem nada a ver com a sua palavra, a minha fé é falsa, irmãos. Existem hoje muitos discursos vazios, pregações vazias, vidas vazias, porque as pessoas dizem crer em Jesus, mas não vivem de acordo com aquilo que eles estão dizendo. É preciso a obra para proclamar e esclarecer para todo mundo, em todo o universo, em quem eu creio. Tiago capítulo 1, versos 21 a 25. Pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo, se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Tiago capítulo 2, verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma.
Agora, queridos, Deus, ele só julga pelas obras. O julgamento das obras não é para definir onde passaremos a eternidade. Esta obra já foi realizada por Cristo lá na cruz. Quantos estão entendendo? É isso aí. A obra que vai garantir a nossa eternidade no céu já foi realizada por Jesus Cristo na cruz. Por favor, entenda isso. O julgamento das nossas obras vai definir como passaremos a eternidade. Não onde, mas como nós passaremos a eternidade para onde nós vamos. Além disso, as nossas obras em Cristo determinam o grau de relacionamento que nós temos com Ele. As nossas obras podem edificar ou escandalizar as pessoas. É sobre isso que Tiago trata na sua carta. Então a fé sem obras é morta. Nós precisamos de obras não para alcançar a salvação, mas para demonstrar a nossa fé. Querido, é muito claro isso. Quando nós olhamos para o cenário de uma igreja moderna, nós vamos ver claramente que há pessoas na igreja que elas estão sendo operosas na sua fé. E outras não. Outras são religiosas, vão no culto e ponto, não querem saber de mais nada. Às vezes eu converso com pessoas que dizem assim, sabe por que eu gosto de igreja grande? Porque lá não precisa fazer nada. Eu fico lá sentadinho lá no fundo, assisto o culto, não converso com ninguém, vou embora, ninguém se envolve na minha vida, eu não me envolvo na vida de ninguém. Gente, isso não é ser igreja. Você está me entendendo? Isso não é ser igreja. Igreja não é teatro, igreja não é cinema, igreja é comunidade. É no ambiente da igreja onde nós demonstramos a operosidade da nossa fé. Ser cristão exige obras, sim, não para a salvação, mas para mostrarmos ao mundo que nós somos realmente comprometidos com o Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 20, verso 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora, para aqueles que se perderam, existe um julgamento também. É o julgamento do trono branco. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 e 14. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Então, para os salvos, vai acontecer um evento extraordinário, maravilhoso, que é o recebimento dos galardões. Galardões são recompensas que nós vamos receber pelo estilo de vida que nós vivemos aqui na Terra. Existem aqueles que serão grandemente recompensados por causa da forma com que edificaram as suas vidas em Jesus Cristo e fizeram o que agrada a Deus. Esses serão grandemente recompensados. É promessa de Deus na sua palavra e Ele vai cumprir. Aquilo que fazemos com a cruz determina onde passaremos a eternidade. No entanto, como vivemos como crentes determina como passaremos a eternidade. Uma frase de John Bevere. Tudo que for decretado no tribunal de Cristo permanecerá por toda a eternidade. Então, os galardões que você vai receber, sejam eles um prêmio, uma posição de destaque no reino de Jesus, permanecerá por toda a eternidade. O que está acontecendo, então, neste momento? Preste bem atenção para você entender, meu querido aluno, minha querida aluna. Preste atenção. Deus está permitindo que Satanás
coloque tudo em concreto acerca do que brotou em seu coração, transformando em obras para poder julgá-lo e bani-lo para sempre. Satanás precisa concretizar o seu plano maligno para que ele seja definitivamente julgado e lançado no abismo. Mateus 25, 41 diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O diabo não tem alternativa, ele vai para o inferno. Você não. Você pode estar vivendo hoje uma vida torta, uma vida miserável, derrotada, mas se ao ouvir essa mensagem que você está ouvindo, se por acaso você entrou no YouTube, clicou nesse vídeo, está assistindo e você está entendendo a situação, você vai fazer agora uma oração, querido. Ore ao Senhor Jesus, entregue a sua vida para Ele, confesse seus pecados, reconheça a sua condição de pecador e convida Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. E aí então você vai escapar desse juízo eterno, terrível, que foi preparado não para você. Você está indo porque você quer. Você tem outra opção. A opção é Jesus. Mas o diabo não. Ele vai. Ele e todos os anjos caídos que estão com ele. Em Apocalipse 20, versículos 11 e 15, diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Queridos, Deus nunca preparou o inferno, que é o lago de fogo, para os homens. Não era essa a intenção de Deus. Mas quem, em vida, não aceita a provisão de Deus, fica do lado do diabo. É você que escolhe o lado que você quer ficar. E após o julgamento final, vai para o lago do fogo. Satanás e seus anjos sabem que estão perdidos. Eles sabem. Não se iluda. Você que serve alguma entidade aí, em alguma religião demoníaca, satânica, não se iluda. Eles sabem para onde eles vão. E eles querem levar você com eles. Estou falando com você mesmo. Está me ouvindo aí. E que vai lá naquele lugar fazer uma fezinha, fazer um passe, sabe? Buscar uma solução para os problemas da sua vida. Não se iluda. Eles sabem para onde eles vão. Para os anjos não houve plano de salvação, pois eles conheciam a Deus diretamente e viviam na presença de Deus. Para os homens, nós vamos estudar o plano de salvação de Deus. Você vai aprender aqui no curso Panorama Bíblico. Temos que entender que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Caso contrário, Ele não poderia julgar. Deus ele odeia o pecado, mas ama o pecador e Ele quer salvar o pecador. A sua misericórdia, que é a segunda oportunidade que Ele está nos dando para o homem, é tremenda. Então eu quero exortar vocês, estamos terminando a aula de hoje, passamos um pouquinho do horário, porque o tema é realmente muito importante e nós não poderíamos deixar de concluir o tema. E eu quero exortar você que está assistindo esta aula, por favor, acerte a sua vida com Deus. Não permita que Satanás e seus demônios, que sabem para onde eles vão, levem você com eles. Isso não é uma boa opção. A melhor opção que você tem
Jesus lhe deu quando ele morreu na cruz por você. Entregue a sua vida a Jesus e deixe que ele tome o controle da sua vida. Amém? Antes de orar por você, eu quero duas coisinhas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, eu não tenho aqui comigo, só um minutinho. Aqui, não, nós não temos aqui agora. Todo o curso Panorama Bíblico está sendo colocado no material, certo? São livretos nesse formato aqui, tá? Esse aqui é um outro curso, mas só para você entender, nesse formato revista, nós temos todo o material do curso Panorama Bíblico. E você pode encomendá-lo conosco, ok? Eu vou deixar para você aí um número de WhatsApp que você pode falar conosco e encomendar, tá? Nós temos todo a primeira parte do curso, que são 6 apostilas dessa, certo? Porque é o módulo 1, volume 1, 2 e 3, e o módulo 2 também já está pronto. Estamos trabalhando com o módulo 3 agora, tá bom? E você pode encomendar conosco. O valor de cada revistinha dessa é R$20. Mas se você comprar o conjuntinho de 3 revistas para você começar o curso, nós vamos cobrar de você apenas R$10, preço promocional, tá bom? Sai por 30, seria 60, 50% de desconto, tá bom? Para você poder ter o material. É só entrar em contato conosco. Você pode também entrar aí, falar conosco aí no espaçozinho para os comentários, ok? Ou então, você pode entrar no Facebook, ir lá na página Palavra Viva e falar conosco também, ok? Agora eu quero orar com você. Se você, querido, está gostando do curso, está acompanhando, seguindo a gente, já se inscreveu no canal, divulgue, fale para as pessoas, compartilhe o vídeo, né? E se você ainda não deu o seu like, não mostrou, não demonstrou, né? Olha a questão das obras aí, hein? Isso é obra. Demonstração da sua fé. Escreva aí, dê um like, compartilhe e inscreva-se no canal. Você vai estar nos ajudando a crescer e levar essa palavra para frente. Nós não queremos fama nem glória. Queremos sim que a palavra de Deus seja divulgada o máximo possível. E você pode nos ajudar fazendo essas 3 coisinhas aí. Curtindo o vídeo, compartilhando o vídeo e inscrevendo-se no canal. Pai, eu quero abençoar agora todos os nossos alunos que fazem parte dessa comunidade, que é a Escola Bíblica Palavra Viva, que está funcionando através do YouTube. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe e abençoe a cada um que está acompanhando esta aula. E se esta pessoa que está agora assistindo a aula ainda não tem a sua certeza de salvação, não entregou a sua vida a Jesus, eu oro para que isso aconteça neste momento. Salva aquele que está perdido. Leva, Senhor, cada pessoa, através deste curso, ao conhecimento do grande plano de salvação que o Senhor tem para todos nós. E abençoa curando, libertando, agindo nas famílias, curando os relacionamentos e cumprindo todo o teu propósito na vida de cada aluno, de cada aluna da nossa escola. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Um grande abraço para você. E nós estaremos de volta em breve com mais um vídeo, uma aula do nosso curso Panorama Bíblico.